Você tá querendo trocar de iPhone e se deparou com essa dúvida? Na faixa de R$ 3.500 você deve investir no iPhone 13 Pro ou você deve investir no iPhone 14? Aqui na loja o iPhone 13 Pro eu vendo no valor de R$ 3.300 a versão 128 GB. Já o iPhone 14 também na versão 128 é vendido no valor de R$ 3.000. Lembrando que ambos são seminovos. E antes que você venha na criticância falando que o iPhone 14 está sujo, infelizmente essa cor Midnight marca muito, até mesmo de luva. No reflexo da luz também é possível ver que tem algumas marcas de uso. Então atente a isso também na hora da sua compra, a cor Midnight marca muito. Aqui na construção a gente tem o iPhone 13 Pro, é um iPhone bem bonito, bem robusto, também tem um peso de 204 gramas e característica do modelo Pro é a tampa fosca, as 3 câmeras e também a lateral cromada. Na minha opinião é o charme. Ele foi lançado em 2021 e até hoje tem atualizações, inclusive vai receber o iOS 26, já que na parte da tela, como vocês podem ver, é praticamente impossível a gente distinguir qual é o 13 e qual é o 14. Aqui no 14 a gente tem uma construção mais simples, inclusive essa cor Midnight é a mesma cor de um 13, então fica praticamente impossível diferenciar o 13 do 14. E com esse formato de câmera pode confundir até com o iPhone 15. As coisas começam a ficar interessantes aqui no iPhone 13 Pro, no quesito de tela. Mas como assim se a tela do 13 Pro e do 14 tem o mesmo tamanho? Por mais que as duas telas tenham o mesmo tamanho e também sejam OLED, o iPhone 13 Pro leva melhor porque a taxa de atualização da sua tela tem 120 Hz. Isso vai te proporcionar uma experiência mais fluida, também tem alguns jogos que é compatível com essa taxa de atualização, é como se fosse um monitor gamer. Diferente do iPhone 14, que aqui a gente tem uma tela de 60 Hz. Ah, mas vale lembrar que o iPhone 13 Pro é o primeiro da linha a ter tela de 120 Hz. E se você tá vendo esse vídeo aqui, é porque você tem a intenção de comprar um 13 Pro ou um iPhone 14. Isso nos diz que você tem um iPhone inferior a eles, então provavelmente você ainda não teve contato com a tela de 120 Hz. Sendo assim, talvez não faça diferença. Aqui a gente chega naquela questão, mas qual iPhone tem a melhor câmera? O iPhone 13 Pro é melhor porque tem 3 câmeras? O iPhone 14 é melhor porque é um ano mais novo? Essa é uma dúvida que algumas pessoas têm e eu vou esclarecer para você. Aqui no iPhone 14 a gente tem um conjunto de câmeras, sendo ela a principal e a grande angular, ambas com 12 megapixels. A gente tem um flash mais simples também e ali é possível ver o microfone de captação para a gravação com a câmera traseira. Já no iPhone 13 Pro a gente tem um conjunto de 3 câmeras, sendo ela a principal, grande angular também e uma câmera dedicada para o zoom. Você já tem a presença também de um flash duplo, microfone de captação para gravação e também a presença de um sensor chamado LiDAR. A câmera extra do iPhone 13 Pro é uma câmera de zoom, um zoom ótico de 3 vezes, de excelente qualidade, ela consegue gravar em 4K 60 fps. Você consegue usar também o modo retrato nela e a gravação no modo cinema. Aqui no iPhone 14 você tem somente a câmera principal e a grande angular. Você consegue dar um zoom, porém seria um zoom digital. Não ficaria uma qualidade muito boa porque seria um crop da câmera principal. Lembra que eu te falei que na câmera do 13 Pro você tem a presença de um sensor? É aquele ali, ó, o sensor LiDAR. E é possível ver que no iPhone 14 você não tem esse sensor. Mas e aí, qual a diferença? Esse sensor, além de fazer um mapeamento 3D de qualquer objeto ou até mesmo sua casa, ele possibilita a função macro, uma foto bem de pertinho captando bastante informação, seja do objeto ou até mesmo da pessoa. Isso é interessante para quem trabalha na área da estética, seja fazendo sobrancelhas, unhas. Aí o Joãozinho vai comentar: mas eu também consigo fazer uma foto macro no meu iPhone 14. Você até pode fazer um macetezinho clicando na câmera grande angular e tentar captar um pouco mais de perto, mas a qualidade não fica a mesma. E também, como vocês puderam ver, não fica tão de perto igual o iPhone 13 Pro. Isso pra você faz alguma diferença? Beleza, mas e questão câmera frontal? Qual é a melhor? Eu considero um empate, na minha opinião, porque as duas câmeras são de 12 megapixels, o que muda é que a abertura da lente do iPhone 14 é um pouco menor. Aqui na câmera traseira a gente tem também a mesma situação, são câmeras de 12 megapixels, de excelente qualidade, a gente não consegue perceber a diferença. O que muda mesmo é que o iPhone 14 consegue dar uma profundidade maior nas fotos. A ponto de curiosidade, aqui ainda você tem a entrada Lightning. Você só vai ter a entrada USB-C a partir do iPhone 15. Então isso não vai ser o fator determinante na hora da sua compra, até porque os dois possuem entrada Lightning. E se você está pensando no upgrade, pode reutilizar o seu carregador antigo. A ponto de curiosidade também, eles ainda têm a chave seletora, a partir do 15 Pro que você tem o botão de ação. Não vou entrar em detalhes, mas é uma brincadeira o iPhone 15 não ter
que o botão de ação. Com o botão de ação você consegue personalizar colocando outras funções, sendo flash, gravador, e é bem interessante, porém aqui em nenhum dos dois você vai ter essa função. Como vocês podem ver também, a carcaça deles é bem semelhante e até mesmo a posição dos botões é exatamente a mesma. A tela é focinho de um e cara de outro. O que a gente consegue diferenciar mesmo entre eles é as cores e a parte traseira. Para consumir conteúdo você tem excelente qualidade, seja no iPhone 13 Pro ou no iPhone 14. Em condições de luz forte, o iPhone 13 Pro vai se sair melhor porque a sua tela tem um brilho com capacidade maior. Isso num sol de 40 graus de meio-dia pode fazer diferença. Você já teve aquela experiência de colocar o GPS no carro e parece que a tela tá apagada? Para quem é da gameplay pode ficar sossegado, porque tanto o 14 quanto o 13 Pro vai rodar o seu FreeFAS. iPhone 14, iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max possui o mesmo processador, o A15 Bionic. É um processador muito bom ainda hoje, consegue rodar jogos tranquilamente. Para o uso diário vai suprir com certeza suas necessidades, você vai jogar, ter um desempenho interessante. Acaba se tornando muito difícil você ver um iPhone desse travando. Então PUBG, Fortnite, Free Fire, Minecraft você pode rodar tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Inclusive eles também têm 6 GB de memória RAM. Isso proporciona pra gente uma experiência maravilhosa no multitarefas. Você consegue ter inúmeras abas abertas em segundo plano. Aqui você não tem aquele problema de deixar um aplicativo em segundo plano e ele encerrar. Em 2025, 6 GB de memória RAM pode parecer pouco, mas para um iPhone não é, acredite. E a cada dia que passa, a gente não vê mais uma tecnologia inovadora, a gente vê somente números aumentando. Celulares com 8, 16 GB de memória RAM acaba se tornando inútil, nem o meu computador tem 16 GB de memória RAM. Vale lembrar também que eu ressalto em todo vídeo é a saúde da bateria. Para minha surpresa, os dois modelos estão com 86%, mas em alguns casos você pode achar o iPhone 14 com saúde da bateria melhor, porque ele ainda é vendido lacrado, então você pode achar um iPhone 14 com bateria melhor e até mesmo garantia Apple com menos de 1 ano de uso. Já no iPhone 13 Pro, com certeza você vai encontrar baterias abaixo de 90% se ainda for original. Isso com certeza pode ser levado em consideração na hora da sua compra. Na minha opinião, o iPhone 14 ainda vale a pena se estiver próximo do valor do iPhone 13, mas uma diferença de R$300 somente de um 14 para um 13 Pro, eu escolheria o 13 Pro, até porque eles possuem o mesmo processador e muito provavelmente vão parar de atualizar simultaneamente. Se o iPhone 14 tivesse algum diferencial como processador superior ao 13 Pro, aí sim valeria a pena porque você teria 1 ano a mais de atualização. E como diria o infatídico Monark, eu sou mais louco que todos vocês. Eu compararia o 13 Pro até mesmo com o iPhone 15. Aí sim a gente teria uma comparação bem interessante. Você pode sim comprar um iPhone 14 se estiver com preço bom, bateria boa e também garantia da Apple. Por exemplo, há um tempo atrás entrou aqui na loja um iPhone 14 Plus 256 GB que eu fiz até um vídeo. E ele foi vendido no valor de 3 mil, que é exatamente o mesmo valor que eu vendo esse iPhone 14 128. Então vai muito de oportunidade, vai muito de preço, mas se eles estiverem na faixa de valor semelhante ou próximo de R$300, eu com certeza escolheria o iPhone 13 Pro. Olha só que iPhone bonitão e robusto. E pra mim a tela de 120 Hz faz toda a diferença. E olha só como a câmera de zoom é útil. Esse vídeo aqui eu tô fazendo de um 15 Pro Max e está sendo utilizada a câmera de zoom dele. Na verdade, a maioria dos vídeos que eu faço aqui da loja é todas com a câmera de zoom. E por mais que as pessoas falem que o iPhone 13 Pro tem o mesmo defeito crônico do 13 Pro Max, é aquele problema de dar tela verde, listra na tela, podem ficar tranquilos porque do tempo que eu tenho de loja, somente um 13 Pro Max deu tela verde. Então estou passando aqui para vocês as minhas experiências e as minhas impressões, mas deixa aqui nos comentários, você concorda ou discorda da minha opinião? Se discorda, por quê? Comenta com a gente também se você possui algum desses modelos, lembrando sempre com muito respeito ao próximo. Se esse vídeo te ajudou, considera se inscrever no canal, deixa o like aí porque ajuda bastante a gente. Esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho. E a cada dia que passa a gente está investindo um pouco mais de tempo para melhorar a edição, para melhorar o áudio e para melhorar as gravações. Então é isso, amigos, até uma próxima.